essa reprodução da célula, a gente dá o nome de divisão celular, tá bom? E a divisão, encosta essa porta aí para mim, por favor. Então, gente, ela pode ser basicamente de dois tipos, tá? Existe a divisão mitótica, que é a mitose. Existe a divisão meiótica, que é a meiose. Então, basicamente, a célula se divide por duas formas. Ou é uma mitose ou é uma meiose, tá? Nós vamos começar pelo processo de divisão celular, que é a mitose, ok? Mas veja bem, antes de qualquer célula se multiplicar, né, sofrer o processo de divisão celular, o que acontece? A célula, ela é uma unidade fisiológica, como nós vimos. Tá? Dentro dela aqui, no caso de uma célula eucariótica, né, existe dentro desse núcleo aqui um material genético. Então, dentro desse núcleo, nós temos o DNA. Tá? Então, essa célula, quando ela for se dividir, né, e formar, por exemplo, células. Então, nesse caso, essa célula aqui é chamada de célula mãe, chamada de células filhas. Tá? Bem, se é uma célula nossa, do nosso organismo, a nossa célula possui aqui dentro desse núcleo, tá, uma quantidade de cromossomos igual a 46. Nós somos organismos chamados diploides, tá? Nós somos organismos chamados de, assim, ó, 2N. Por que nós somos diploides? Porque nossas células são formadas, nosso organismo é formado a partir da união. A célula que vem do nosso pai, que é o espermatozoide, com uma célula da nossa mãe, que é o ovócito, né? Então, quando há a união dessas duas, forma-se uma nova célula com 46 cromossomos, que dá origem ao... Então, por isso que é diploide, né? Tem duas cargas genéticas. Uma vinda da mãe, outra vinda do pai. Tá? Então, vem N da mãe com N do pai, N mais N, 2N. Ok? Então, nós, organismos, seres humanos, temos 46 cromossomos. Tá? Ou 23 pares. Tudo bem? Né? Quando vai se dividir essa célula, as células filhas, gente, elas têm que ter o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Tá? Então, aqui, ó, essa célula aqui também vai ser 2N. E essa célula aqui também vai ser o quê? 2N. Então, há a preservação da quantidade de cromossomos, certo? Então, isso daqui é a divisão que nós chamamos de mitose, tá? Essa divisão aqui a gente dá o nome de mitose. A gente tem uma célula mãe com um determinado número de cromossomos, tá? Ela se divide, dando origem, então, a duas células novas, chamadas de células. Mesmo número de cromossomos da célula o quê? Mãe. Preserva-se o número de cromossomos. Ok? Então, se eu tenho 4 aqui, na célula filha eu vou ter que ter quanto? 4. 4. Se eu tenho 20 aqui, eu tenho que ter na célula filha 20. Se eu tenho 10, a célula filha tem que ter 10. Esse tipo de divisão celular, gente, chama-se mitose. Tá? Ela é uma divisão celular do tipo equitativa, ou seja, continua preservando o mesmo número da célula mãe, tá? Então, novamente, nossa célula tem 46 cromossomos. Se ela se divide por mitose, as células filhas também terão o quê? 46 cromossomos, certinho? Então, essa é a mitose. Muito resumida, claro, a gente agora vai falar um pouquinho melhor dela, né? Mas para que ocorra a divisão celular, a gente tem que acontecer uma coisa antes, ou seja, a célula, na verdade, ela tem que sair desse estado dela, que não é o estado de divisão, tá? A célula ela não fica constantemente em estado de divisão celular, né? Tem que dar um repousinho para ela, né? Tá? Ela tem que descansar um pouco, né? Então, na verdade, quando ela vai entrar em processo de divisão celular, ela se prepara para isso, tá? Então, antes de uma célula entrar em divisão celular, tá? Então, ó, antes da divisão celular, existe uma fase, né, que chama-se intérfase, certo?
existe uma fase que se chama-se é a fase de preparação para a divisão celular. A célula ela vai se preparar para a divisão celular. E o que significa se preparar para a divisão celular, gente? Tem que ocorrer a duplicação do material genético. Veja bem, se eu tenho 46 cromossomos aqui, e ao término de uma divisão celular, né, eu tenho 46 em cada célula, tem alguma coisa estranha, não tem? Porque se eu dividir a célula, o que vem na sua cabeça não é você dividir o material genético também? Então, se eu tenho 46, se eu dividir o material genético, deveria ficar 23 para cada um, não? Né? Só que, na verdade, na mitose, isso não vai acontecer. Tá? O que vai acontecer é que vai preservar o número de cromossomos. E que, para isso acontecer, né, é necessário justamente que o material genético antes ele se duplique. Né? Então, na verdade, eu tenho lá um material genético, tá certo? Que chama-se nossos cromossomos, né, no núcleo. Ele vai sofrer um processo de duplicação desse material. Porque aí, quando a célula se dividir, eu vou poder ter 46 cromossomos para cada célula. Preservar o quantitativo de material genético, tá certo? Então, essa intérfase é justamente a fase que antecede a divisão, tá? E que, no caso, ocorre esse processo de duplicação do material genético. A intérfase, ela se divide em 3 subfases, certo? Então, nós temos a subfase G1, a S e a G2. Tá? Essas 3 fases, qual que nos interessa, qual é onde acontece o principal fenômeno que é o genético? É aqui, ó, na S. Tá? Aqui ocorre a duplicação do material genético. Tá bom? Então, ela, na verdade, gente, tem o que a gente chama de ciclo celular. Né? Esse ciclo celular, ela passa justamente por essas fases. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, né? Então, o ciclo é uma coisa que vai e volta para o mesmo ponto, não é isso? O ciclo. Então, eu vou ter aqui, ó, vamos dizer que aqui, né? Aqui essa é a fase da mitose. Então, todo isso daqui antes é a fase de quê? Da intérfase, né? Então, essa fase todinha aqui, ó, mais larga aqui, ó, eu desenhei aqui de forma mais larga, é a intérfase, né? Mais pra cá. A fase aqui é a intérfase, tá certo? A gente vai ter aqui uma fase que a gente chama de G1, tá? Uma fase maior que aqui, que é a S, e uma fase posterior, que é a fase o quê? G2, tá certo? E essa fase de mitose aqui é a divisão em si. Toda essa outra fase aqui é a intérfase. A intérfase ela é dividida em 3 momentos. Tá? O momento qual a célula acabou de fazer a divisão celular é a primeira parte, que é a G1 aqui, ó. G1. Tá vendo? Então, eu vou representar num gráfico que você vai entender direitinho o que acontece, ó. Esse gráfico aqui eu vou mostrar a quantidade de DNA, certo? E as fases da divisão celular. Então, por exemplo, a célula acabou de dividir, então ela agora está com um número de 46 cromossomos, tá? Porque é o ser humano, né? Então aqui, 46. Acabou de dividir. Aí o que vai acontecer? Aí ela está se preparando já para uma nova divisão, né? Então ela vai duplicar esse material. Então acontece isso aqui, ó. Tá vendo? Fase S, eu tenho 92 de carga genética. Tá? E aí depois estabiliza, tá certo? Aqui, ó, na subfase G2. E agora eu vou entrar em divisão celular. Quando dividir, o que vai acontecer com o material genético, gente? Vai cair de novo, né? Cada célula vai receber, então, a parte do material genético, ó. Não, zerar não. Ela volta a quantidade de material genético. Aqui é a fase da divisão celular, tá vendo? É assim que funciona. Então existe aqui, ó, a subfase G1, que é assim que terminou. Porque aqui, esse gráfico é eterno, assim, né? Ou seja, aqui, ó, você colocou, aí começa de novo. G1, S, G2, entendeu? Vai sempre dessa mesma forma. Tá legal? Então, a gente tem aqui, ó, G1 é a primeira fase qual a célula se prepara para a divisão celular.
ela está com o mesmo número de cromossomos, né? E aí esses cromossomos, então, se duplicam. Quando eles se duplicam, é a fase o quê? S. Aí aqui, ó, aumentou a carga genética, tá vendo? Depois estabiliza novamente e dá-se início, então, à divisão celular. Durante a divisão celular, né? Então, esse material genético será dividido de forma igual para cada célula filha. Então, se a célula mãe tem 46, e é para isso que eu dupliquei esse material genético. Para eu conseguir dar a mesma carga genética para as minhas células, o quê? Filhas. Bom, então, ó, depois, né, da divisão celular, prepara, faz o quê? Duplica material genético, entra novamente num estado, né, de início da divisão, aqui o G2, dividiu, voltou para o mesmo número de cromossomos, intérfase, tá? Que é a mesma palavra que está lá em cima, tá bom? E sucessivamente, ó, e assim vai, né? Sobe, desce, material, tá? Sim. Bom, agora olha só. Então, o que é a intérfase, gente? A intérfase é a fase do ciclo celular que antecede a divisão o quê? Celular. Não vou apagar não, eu só apaguei o negócio ali que não faz sentido deixar aquele rabinho ali, né? Ó, a divisão celular, gente, é que realmente é o momento, né, que a gente estuda, tá? A intérfase simplesmente é isso que vocês precisam saber. É que ela, quando vai se preparar para uma divisão celular, o próprio vai se preparar, né? E esse preparo implica em multiplicar o material genético dela, tá? Aumentar essa carga genética, tá certo? O material genético, gente, que é o DNA, tá? Ó, o material genético é o DNA, certo? DNA, tá? Eu estou falando aqui cromossomo, né? Mas, na verdade, existem dois estados morfológicos do DNA que recebem nomes diferentes. O estado morfológico é a forma dele que é diferente, tá? Então, quando a célula... inclusive, isso faz você reconhecer que a célula está em divisão celular, tá certo? Quando você olha o núcleo da célula e você vê aquele DNA sobre a forma do que a gente chama de cromatina, tá? Aí você está tendo a célula ainda na fase que antecede uma divisão celular, ou seja, ela não está em divisão. Agora, quando você olhar para uma célula, gente, você enxergar cromossomo nela, é porque a célula está em divisão celular. A gente só consegue ver os nossos cromossomos quando a célula encontra-se em divisão celular. Se a célula não está em divisão celular, você não enxerga cromossomo. Você enxerga o DNA sim, mas você enxerga ele sobre um outro formato, que a gente chama de cromatina. Então, na verdade, ó, o material genético que é o DNA, ó, antes da divisão celular, tá? Antes da divisão, a célula está em repouso. Esse material, ele chama-se cromatina. Cromatina. E tem esse nome cromatina porque ele se cora. Cromos significa cor. Tá? Então, quando você coloca um corante histológico, ácido, ele vai lá e cora, né? Então, daí o nome cromatina. A cromatina, gente, nada mais é do que o DNA associado a proteínas. Sempre, né, gente? Ó, ó lá, as proteínas lá de novo, né? Então, o DNA está associado a proteínas. Não é qualquer proteína, não. Proteína especial dele, tá? Essa chama-se histonas. Agora você fala, mas por que o DNA vai se associar a proteína? Gente, DNA é uma molécula muito grande, tá certo? E veja bem onde é que ele está. Dentro do núcleo de uma célula, que já é um troço pequeno, né? A célula já é uma coisa bem pequena. O núcleo está dentro da célula, que é menor ainda. Então, dentro daquela coisa menor ainda, tem que ter um DNA, que é uma fita muito grande. Como é que esse troço cabe lá dentro? Enrolado. Exatamente. Ele tem que se enrolar. Tá? Vira um ioiô. Todo mundo já viu um ioiô na vida, né? Então, gente, o DNA, ele faz exatamente o papel de um ioiô. Certo? Aquele corpo do ioiô, né? Aquilo ali é a proteína. É a história. O DNA é o fio do ioiô, né? Tá certo? A linha do ioiô. O que você faz? Você não enrola? A fita pode ser desse tamanho, né? A linha, enorme. Mas você consegue o quê? Colocar ela todinha ali naquele ioiô. O DNA faz? Ele se enrola nessa proteína para ele conseguir se condensar. Para ele conseguir ficar pequeno o suficiente para caber dentro do núcleo da célula. DNA inteligente, né? Tá?
Então ele se enrola em várias proteínas e dessa forma ele vai o quê? Uma fita que é grande, né? Vai ficando o quê? Pequenininho, condensado, e dessa forma ele vai caber dentro do núcleo, tá? Então esse formato do DNA antes da divisão celular a gente chama de cromatina, tá bom? Então quando eu falar cromatina, eu estou falando de DNA, tá? Só que eu estou falando de uma forma do DNA o qual a célula não está em divisão o quê? Celular. É o estado morfológico do DNA quando ele não está em divisão celular. Agora, se eu falar cromossomo, aí não. O cromossomo já é quando o DNA ele se condensa de uma forma e ele se parte para formar o número correto de pares de cromossomos que a gente tem. Então ele sai desse formato, né? A cromatina, gente, é um negócio assim, ó. Todo enroladinho assim, tá vendo? A cromatina é assim, tá bom? O cromossomo, ele fica naquele formato que a gente conhece, né? Ó. Todo mundo quando fala cromossomo pensa nesse xizinho aí. A forma é diferente dessa, não é? Mas é a mesma coisa. É DNA com proteína, tá? É a mesma coisa. Tá certo? Só que aqui ele está numa forma diferente dessa. Essa forma é a forma que o DNA assume, ou seja, o cromossomo, quando vai ocorrer a divisão celular, né? Então o cromossomo é quando ocorre a divisão DNA, né? Quando ocorre a divisão celular. Mas você encontra a nomenclatura. Quando a gente está lendo, né? Aí lê-se lá, porque é a cromatina, tá certo? Você fala, ué. Aí o cromossomo, você fala, ué, são coisas diferentes, né? Na verdade, os dois são DNA. A diferença é o momento no qual a célula se encontra. Se a célula está em divisão celular, eu enxergo o cromossomo. Se a célula não está em divisão celular, eu enxergo cromatina. Ok? Só isso, tá? Oi? As histonas é o nome da proteína, tá? É uma proteína específica que o DNA... Então, gente, isso aqui é interessante para você saber a nomenclatura, porque quando a gente fala, né? O nome você pode estar pensando que são coisas diferentes. Na verdade, não. Ambos são o quê? DNA, tá? Ambos são DNA. Ah, ele continua enroladinho lá, ele se condensa. Na verdade, o cromossomo é interessante, que essa cromatina ali, ela se aperta mais ainda. Ela se condensa mais ainda para formar a estrutura do cromossomo, né? Aí a cromatina, ela é única. É um filamento único, todo enrolado, tá? O cromossomo não. O cromossomo, os cromossomos como se formam, eles se partem. Essa cromatina, ele se parte em regiões específicas, né? Formando os diferentes tipos de cromossomos. Aí quando você olha a célula, você vê esse monte de xizinho assim, né? Porque na verdade é um cromossomo duplicado, tá, gente? Isso aqui que você está vendo, esse xizinho, que é o formato que todo mundo conhece de cromossomo, é um cromossomo. Isso daqui é um cromossomo duplicado já, tá? O cromossomo mesmo é esse aqui, ó, o que carrega o material genético, ele é dessa forma assim, ó. Tá? Única, tá vendo? Ah, ele tem uma região central aqui bem apertadinha, ó. Ah, inclusive, ó, central, divide o cromossomo em duas partes, ó. Essa central, que divide o cromossomo em dois pedaços, tá? Que a gente chama de braço ou cromátide, tá bom? Mas não vem ao cal, mas mesmo assim, o cromossomo ele é dividido em cromátides, tá? Ou braços, né? Isso daqui, ó, é o braço do cromossomo. Vai estudar melhor em genética, se você for fazer genética, tá? Deve ter, né? Braço do cromossomo ou cromátide, tá legal? Então, olha só, essa estrutura, então, você só enxerga quando mesmo? Quando é que você só consegue enxergar cromossomo? Quando a célula está em divisão celular. Se não tiver em divisão, eu enxergo o quê? Cromátide. Cromátide. Tem acento, tá? Cromatina. Tá? A cromátide. Olha só, vamos começar, então, a divisão celular, né? A célula passou, então, pela intérfase. O material genético foi o quê? Duplicado. Então, a gente aumentou aquela quantidade de DNA que estava dentro do núcleo. Então, essa célula agora ela vai se dividir. Tá? Como a célula vai se dividir, gente, não é um processo tão assim rapidinho, né? Fácil, assim, pá, dividiu. Imagina, uma célula eucariótica que dentro desse citoplasma aqui, ó, tem aquelas organelas todas que nós vimos. Essa. Tá ali, ó. Tá perfeita. A usina de força da célula. Qual é o nome? Isso, querido. Mitocôndria. Falei pra vocês não esquecerem dela. Tá? Ó.
Mitocôndria, usina de força, tá super bem desenhado, igualzinho. Vou botar mitocôndria, tá? Aqui, ó, por exemplo, nessa região aqui, né? Tem o retículo endoplasmático, igualzinho também, ó. Perfeito, né? Se ele é rugoso, ó, ele tem aqui, ó, os ribossomos, né? Associados. Se não tiver ribossomo, ele é um liso, né? Aí tem também essa organela aqui, ó. Como vai estar bem desenhado, vocês vão saber qual é. Tá bonito? Tá perfeito, não tá? Complexo de Golgi, ó. Vesículas saindo dele, olha que bonitinho, viu? Complexo de Golgi, né? Aí temos aquelas vesículas que andam assim, que podem ser lisossomos, né? Ou podem ser os ribossomos, que andam soltos também, unidades maiores e menores, tá bom? Então, ou seja, dentro da célula é uma bagunça, né? Ah, ainda tem os centríolos, lembra do centríolo? Ó, esse daqui vai ter um papel fundamental, porque na verdade, lembra? A função dele é participar do quê? Da divisão celular. Então a gente vai falar dele já já, ó. Tem os centríolos aqui também. Então veja, essa célula que você está vendo aqui, ela tem que se dividir e formar duas células filhas com tudo isso aqui, né? Organizadinho. Além do núcleo, que também vai ter que ter nas duas células, com quem aqui dentro? Com material genético, né? DNA vai estar aqui dentro, ó. Tá certo? Então, para a célula se dividir, tem que organizar, né? Senão, vira uma bagunça. Então, para a célula dividir, ela se divide em fases. Tá certo? Em fases, tá? Então, nós vamos falar aqui agora, ó, das fases. Nós estamos falando de quê? Mitose, né? Então, vamos colocar aqui, fases da divisão celular. Tá? Pela cromátide. É, que eu acho que até na hora eu falei, me animei tanto com a cromátide, falei que o nome do negócio era cromátide, é cromatina, né? Eu falei cromátide, tá? É, cromatina quando não está em divisão celular e cromossomo quando está em divisão. É que eu tinha falado cromátide aqui, acho que eu falei cromátide antes, né? Mas é cromatina, tá? Então, fase da divisão celular, vamos falar da mitose. Gente, olha só. Nós temos basicamente 4 fases, tá certo? 4 fases da divisão celular. Legal? 4. Então, são elas, tá? A primeira, a gente chama de prófase. A segunda, de... Ah, tá muito embaixo? Tá, coloco lá então. São fases da divisão celular, né? Então, vou escrever aqui em cima. Beleza. Então, vamos lá. Olha só, eu falei que eram mesmo? Muito bom, prestar atenção. 4, né? Olha só que fácil, gente, muito fácil. Olha só, 4 fases, 4. A primeira, são 4, né? Começa com a primeira. Primeira começa com que letra? B. Muito bem, B. Prófase. B, primeira fase, prófase. Tá? São quantas fases mesmo? 4. Então a segunda fase está na metade, não tá? Metade começa com que letra? B. Muito bom. Metáfase. Metáfase. Metade. Segunda fase. Metade de 4, 2. Né? Então metáfase é a fase número 2. É a segunda fase, que está na metade da divisão. Correto? Bom. Terceira fase. São 4. A terceira já está quase acabando, né? Não está quase acabando? Não acabou ainda. Está quase acabando. Está quase acabando. Acabou. Porque na verdade, quando acaba, termina. Não é? Não é? É. Então, com a quarta fase, terminou. Não é isso? Terminou, começa com que letra? Muito bom. Eu estava achando que era o ventilador, né? Não, é a pancada de chuva que está caindo lá fora. Né? A última fase é a telófase. Telófase. Terminou. Acabou. Terminou. Acabou é a terceira. Né? Tá quase terminando. Né? Então, primeira fase, prófase. Né? Se são 4 fases, quando você chega à metade, você está na
metáfase, tá? Aí você fala assim, ah, tá quase acabando, né? Então é a anáfase. Quarta e última termina, então é a telófase, tá certo? Então essas são as fases da divisão celular. Ai, que paz. O barulho do ventilador. É bom que eu possa falar mais baixo. Hã? Adoro. Se estivesse em casa, embaixo do cobertor, vendo TV, então seria melhor. Não que eu não ame estar com você, gente, mas eu tô com uma enxaqueca dos diabos. Tá doendo muito a minha cabeça, tá? Olha só. É, por isso que eu vou falar até um pouco mais baixo. Então, olha só. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. São as fases da divisão celular, ok? E vocês vão ver que essa fase de divisão celular não vai servir só para mitose. São fases da divisão celular. Tá? Então, qualquer divisão celular vai ser dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tá bom? Oi? Todas essas subfases, essas fases são fases o qual a célula está sofrendo mitose. A mitose é o nome da divisão como um todo. Tá? Mitose é uma divisão equitativa, é um tipo de divisão celular que divide o número de cromossomos de forma igual. Tá bom? Diga de passagem, não falei a finalidade dessa divisão, né? Então, gente, mitose é utilizada basicamente para crescimento celular, tá? Para aumentar o número de células, tá? Aqui, ó, função, tá? É crescimento, a reposição de tecido. Quando a gente se corta, né? Quando tem um ferimento, tá? Você vai lá, se rala todo, né? Aí vai ter uma nova camada de tecido, de recuperação daquela pele, né? Ela se recupera por quê? Porque as células que, né, sofreram dano e morreram vão ser substituídas por células novas, tá? E essa substituição de célula nova é feita por uma divisão celular, que é chamada de mitose. Tá? Quando você cresce, tá? Cresce em todos os sentidos, tá, gente? Lateral, horizontal, vertical, né? Tá? Quando a gente cresce tecido adiposo também é a mesma coisa, tá? É tudo mitose, tá certo? É a célula que se divide para justamente aumentar o número de... Então serve para recuperação de tecido. A bactéria, por exemplo, né? A bactéria, a espécie, entre aspas, tá? De reprodução que ela faz é uma espécie de mitose. Né? Por quê? Duas, não é isso? A bactéria ela se reproduz muito dessa forma, tá? Que é uma forma que a gente diz que é uma forma não sexuada, tá certo? É uma forma que ela se reproduz muito rápido. Gente, mitose é uma forma muito rápida de divisão celular. Uma forma duas forma 4, né? 4 forma 16, 16 forma 32. Quando você vai ver, minha filha, você está infectada até a alma de bactéria, né? Porque uma só, tá? Rapidamente consegue formar várias, né? Através desse tipo de divisão, tá? É uma divisão não sexuada, né? Que não envolve sexo, né? Não envolve os dois, não envolve dois indivíduos, apenas um indivíduo, tá? Ele mesmo se divide, tá certo? Na verdade, na bactéria a gente chama de bipartição, tá bom? Por isso que eu falei entre aspas, tá? Então, se você fosse comparar uma de divisão celular, né? Que não é sexuada de uma bactéria, que é uma célula, né, gente? A bactéria não é uma célula? A bactéria é uma célula, só que ela é procariótica, não é isso? Então, quando ela se divide para formar bactérias filhas, né? Ela se divide, no caso, por bipartição, que é a forma assexuada, que é uma forma bem semelhante à nossa, o quê? Mitose. Ela é bem mais rápida, tá? Mas você tem que lembrar que ela tem uma parede celular, né? Diferente dessa célula nossa animal aqui, que não era inferno, meu filho, né? Rapidinho ela se divide. Por causa da facilidade de ser uma espécie de mitose, tá? Espécie, tá? Estou falando uma comparação para você entender como que o crescimento se dá de forma rápida, tá bom? Mas o nome correto é bipartição. Metáfase, anáfase e telófase. Por que existem essas fases, gente? Porque a divisão ela tem que ser organizada. Não pode ser uma zona, né? Tem muita coisa ali. E o principal fator que a célula tem que tomar cuidado durante a divisão é o DNA, é o material genético. Porque é isso que garante a célula. Tá? A célula garante que continua sendo uma célula humana, por exemplo. Por quê? Porque o material genético continua o mesmo lá dentro. Certo? Ela se divide, mas a sua célula continua sendo a mesma, com o mesmo DNA lá dentro, que teu pai e tua mãe te deu. Tá? Tem que ser o mesmo. Não pode ser criado um trem novo, né? Do nada. Tá? Oi?
Não, mas como está se dividindo, a célula pode ocorrer um erro, não pode? Pode, tá? Erros em divisão celular acontece? Acontece. Se não acontecesse, não tinha câncer, né? O câncer nada mais é do que um erro, muitos, né, tipos de câncer, um erro de divisão celular. A célula fica doida, coitada, né? Então ela começa a se dividir e cria uns tumores. Ela não consegue parar de se dividir. Ela gostou tanto, né? Que aí ela começa a se dividir de forma indiscriminada, por um erro celular, tá? E aí, mas é uma mitose. O câncer, gente, é uma mitose, tá? É uma mitose que ocorre e gera uns tumores. São várias células que ficam juntinhas, né? Tá? Criadas a partir de uma célula tumoral, que a gente chama de célula tumoral, que essa célula ficou doida, né? Que ela não consegue parar de se dividir. Porque normalmente isso daqui é feito, tá? Então, por exemplo, vou fazer, quebrou um osso, né? Quebrei um osso, vou fazer a recuperação do meu osso. Vai ocorrer mitose ali enquanto estiver acontecendo o quê? A recuperação do osso, a formação. Ó, terminou. A célula não vai continuar se dividindo ali feito doida, né? Agora, se for um câncer ósseo, aí ela pode continuar o quê? Se dividindo. Aí que é pior, né? Ela não gostou daquele lugar, cai na circulação sanguínea, migra para outro órgão. Aí chega lá e fala, oi gente, né? Tô ácido, vou me reproduzir aqui. Mas aí é o câncer metastásico e nada mais é do que essa célula doida tumoral, né? Que foi para outro local, tá? Ela começa num local e aí de repente ela vai para outro. Nem todo tipo de câncer, gente, é metastasiado, ou seja, a pessoa olha para o organismo. Agora tem uns que são mais perigosos, né? São mais agressivos, certo? Esses correm um risco maior. Câncer de fígado, não só pelo órgão que ele se instala, mas pela facilidade de metástase que ele tem, tá bom? Mas isso é outra coisa. Vamos começar a nossa divisão celular. Vamos começar pela prófase, tá? Então, a prófase. Gente, olha só. Prófase. Prepara, né? Ó. A prófase, ela prepara toda aquela confusão que vai ter que ter na célula. Ela vai começar a preparar aquilo ali. Primeira coisa, gente, se o DNA ele foi duplicado, está dentro do núcleo, e ele vai ter que ir para as células filhas, essa membrana do núcleo tem que o quê? Tem que sumir, certo? A membrana nuclear tem que sumir para o DNA ser o quê? Liberado. Só que o DNA ele não pode ser liberado de qualquer forma. A célula agora ele começou a entrar na fase de divisão celular. Então esse DNA, que era cromatina, ele tem que virar o quê? Cromossomo. A prófase que tudo isso vai acontecer, tá certo? Durante a prófase, a gente prepara para que esse DNA ele fique certinho, adequado, para que ele realmente possa ir para as células. Então, a membrana nuclear desaparece, tá? Então, aqui é a célula, né? Tá? Então, a membrana nuclear, ela começa a se desfragmentar, tá? Ou seja, ela começa a se desfazer. Isso da prófase, né? Então, a gente tem aqui, começa a desfazer. Aqui vocês enxergam, não, né? Põe o quadro mais para cima, a gente nem alcança ali, né? Tem aqueles quadros da universidade, gente, que a gente tem vários assim. A gente faz assim, joga para cima, joga para baixo, é mó barato. Abre, fecha, tá? Então, aqui, você vai desfazer. Tem uns quadros na faculdade, tá? Que eles são móveis. Mas não é bem essa aqui, é a universidade, eu mudei o nome. Não, que eu falei faculdade, não é falar errado. Nas universidades, tá? A gente tem isso. E normalmente universidade pública norte-americana, tá? Brasil não gosta de usar esse trem não, né? Mas é bacaninha, gente. Esse quadro faz assim, é pra cima, a gente acaba de escrever, né? Aí eu posso puxar um outro quadro para colocar na frente do outro, sem ter que apagar o que está atrás, sabe? Ou você empurra ele assim para lá, empurra para cá, é mó barato. Tá? Desfazer a membrana nuclear. Alguém lembra o nome da membrana nuclear? Qual é o nome da membrana do núcleo? Qual é o nome da membrana do núcleo? Carioteca. Cario é núcleo, teca proteção, né? Então, proteção do núcleo. É o nome da membrana nuclear. O que acontece na prófase? Começa a desfazer, desaparecer essa membrana o quê? Nuclear. Tá? A cromatina condensa-se, formando somos. Começou a divisão celular, eu não vou ter mais cromatina, né? Eu tenho que ter agora quem?
cromossomo, tá bom? Então, ó, aqui dentro a cromatina começa a formar os cromossomos, assim. Tá? Ela tá assim, a cromatina. Aí quando você for olhar, ela começa a formar os cromossomos, tá? Esse aqui é o início da prófase, tá bom? O que mais que a gente vai ter aqui de interessante? Veja bem, quem vai coordenar essa divisão celular é uma organela celular chamada centríolo, tá? Os centríolos, eles se encontram nas células, sai bicho, tá? Centríolo, tá certo? Ele começa então, ó, se ligar no processo, né? Ou seja, a célula começou a entrar em divisão, então eu também tenho que começar a me mexer, tá? Então esse centríolo, ele começa a se mover pela célula, tá certo? Buscando o que a gente chama de polos da célula, tá? Polo, um extremo e um outro extremo, tá bom? Então, no início da prófase, é isso que está acontecendo. Quando a prófase terminar, para começar quem? A metáfase, tudo isso daqui tem que estar prontinho. Ou seja, quando termina a prófase, já não tem mais membrana nuclear, o cromossomo já está formadinho, bonitinho, tá? E os nossos centríolos já estão posicionados aonde? Na parte do polo da célula, tá bom? Quando terminar a prófase, isso já está montadinho na célula, tá? E aí a gente começa a metáfase, tá? Então no final da prófase, ó, a prófase, o nosso centríolo, ele está assim, ó, no polo da célula, nos polos da célula. Gente, tem gente que desenha assim também, tanto faz, é polo do mesmo jeito, tá? Polo é extremidade, ok? Então aqui é um polo, aqui é outro polo, tá? Aí ele está aqui, ó, ele vai começar, ele já está na extremidade, né? Daqui a pouco, lembra que eu comparei ele com uma vara de pesca? Que eu falei que ele emitia umas linhas proteicas, né, de filamentos para poder arrumar os cromossomos durante a divisão? Então, ele vai justamente para os polos da célula para conseguir fazer isso, tá? Para conseguir montar, né, esses filamentos, tá bom? E aí os cromossomos, eles já estão formados assim, ó, tá? Os cromossomos, a fase tá assim, certo? Cromossomo todo formadinho, tá? O centrômero lá, no polo já direitinho. Não existe mais carioteca, tá vendo? Você não tem mais carioteca. Terminou. Aí termina a prófase, já engata quem? A metáfase, tá? A metáfase, gente, é a metade da divisão celular e não tem só esse nome à toa, não. É porque os cromossomos, eles vão ficar exatamente na metade da célula, arrumados, arranjados, na metade da célula. Tá com alguém? Chama-se metáfase. Os cromossomos, eles vão se alinhar na metade, tá certo? Da célula. Olha só como é a metáfase, gente. Eu vou ter que apagar isso aqui, ó. Tá? Tem como eu desenhar a metáfase. Certo? Olha só. Metáfase. A metáfase, né? Os cromossomos vinham no eixo equatorial. Aí você fala assim, equatorial. Gente, sabe a linha do Equador que a gente tem na Terra, no globo terrestre? Vocês estudaram isso em geografia um dia na vida? Lembra, né? Aquele troço chato pra caramba. Meridiano, que até, né? Que troço chato aqui, né? Mas enfim, linha do Equador divide a Terra em dois lados, né? Então, equatorial, tá? Divide a célula em dois lados, tá certo? Então tá na metade, certinho. Então uma célula na metáfase, ela fica assim, ó. Metáfase, tá aqui, ó. Tá lá os nossos centríolos. Aí o que o centríolo fez, gente? O centríolo, ele vai formar a linha de fuso, que a gente chama de fuso mitótico. Por que mitótico? Porque esse troço é uma mitose, né? Então o nome desse negócio aqui, ó, é fuso mitótico. Mitote. Linhas, né? Que são emitidas, são formadas a partir
dos nossos centríolos, tá? São filamentos de proteína que vão ajustar os cromossomos nas suas devidas posições. Então, ó, metáfase, aqui é a metade da célula, tá vendo? Linha equatorial, ó. A linha equatorial é aqui, ó. Divide a célula em dois ladinhos, tá vendo? Então, o meu cromossomo vai estar aqui no meio. Ele vai estar aqui assim, ó. Equatorial, arrumadinho, no meio, certinho, tá? É a melhor fase da divisão celular para você observar os cromossomos, tá? Porque eles estão na sua condensação máxima, estão todos alinhados no meio da célula. Então, você vê eles todinhos lá, assim, bonitinho. É a melhor fase de observação da célula, dos cromossomos, tá? Aqui, ó, é a melhor fase para observação dos cromossomos. Então, o que aconteceu na metáfase, gente? Na metáfase formou-se o fuso mitótico, né? Que vai alinhar, então, os nossos cromossomos aonde? Na linha equatorial da célula, ou seja, na metade da célula. Todos eles vão ficar alinhadinhos, ó. Aí você até conta quantos cromossomos tem na célula. Nesse desenho aqui, por exemplo, teriam quantos? 4 cromossomos, né? Então, esse indivíduo aqui seria um indivíduo com 4 cromossomos, tá? A metáfase é só isso, gente. Tá bom? Então, ele se organiza, né? Lembra que eu desenhei aqui o centrômero? Ó, que era um local super condensado que dividia o nosso cromossomo em duas partes? Então, ele consegue se fixar, né? Na linha equatorial ali, naquele fuso mitótico ali, ele consegue se fixar graças ao centrômero. Tá? Ele funciona como um ímã, sabe? Funciona como um ímã que gruda nesse fuso mitótico e organiza ele direitinho. Tá? Ele é puxado por esse centrômero que ele tem. Então, esse aqui é a metáfase. Acabou a metáfase. Tá? Se organizou no meio, metáfase. E é super rápido, gente. Porque assim que termina a metáfase, começa quem? Anáfase. Ah, tá quase acabando, né? Então, se já está quase acabando, esse material genético tem que começar, né, a se movimentar para formar as células filhas. Tá? Então, na anáfase, o que vai acontecer na anáfase? Os cromossomos migram para os polos da célula. Eles migram, na verdade, por quê? Porque aquilo ali está funcionando como uma vara de pescar, né? Lembra? A vara de pescar está aqui, isso aqui é a linha de pesca. Aí o cromossomo é o peixe que pescou. O que você faz agora? Puxa o peixe, né? Então, é isso que esse centrômero vai fazer. Ele vai puxar o cromossomo. Tá? Ele catou ele, né? Catou, agora ele faz o quê? Puxa. Puxa na direção dele. Hã? Se entendem? Certinho. Tá? Bem bacana. Por quê? Porque está segurando lá no centrômero dele, olha só. Aqui na ponta, ó. Tá? Olha o que vai acontecer, ó. Vai começar a recolher esse fuso mitótico. Que nem linha de pesca mesmo, gente. Vai recolhendo. Tá? Então, à medida em que ele recolhe, ele puxa o cromossomo junto com ele. Lembra que aquele X eu disse que era um cromossomo duplicado? Ele está duplicado. Então, se ele está duplicado, quando eu dividir, eu puxar, eu vou dividir isso aqui, ó. Tá vendo? O cromossomo está assim, certo? Então, tem que ir a mesma carga genética para as duas células filhas, não tem? Então, eu não posso puxar o cromossomo inteiro aqui, porque ele está duplicado. Então, eu puxo aqui, ó. Tá vendo? Vai uma cromátide para cada um, ó. Na verdade, um cromossomo inteiro, né? Então, o centrômero aqui, ó, ele se divide e aí vai um para esse lado, outro para esse lado, direitinho. Aí, quando você faz uma anáfase, você vê assim, ó. O cromossomo como se fosse um pé de galinha, assim, ó. Ah, um Vzinho. Por quê, gente? Você imagina que o negócio é super fácil isso, né? Se isso aqui é um cromossomo, tá inteiro, e eu estou puxando ele pelo meio, né? Olha o que ele faz. Ele se dobra, ó. Vê? É? Tá lá. Ele está sendo segurado aqui, tá certo? Pela linha de pesca, né? Pelo nosso fuso mitótico. Está segurado assim. Na hora que eu puxar, vou puxar. Quando eu puxar isso daqui, ele se dobra, né? Não tem jeito, tá? Ele não vai retinho, né? Se eu puxar, ele dobra, ó. Fica dobradinho. Então, é por isso que ele fica assim, ó.
ele aparece desse jeito, parecendo um Vzinho, tá vendo? Porque você puxou, né? Então ele está migrando agora para a extremidade da célula. Então na anáfase é isso que acontece. Os cromossomos, né, que estão duplicados, tá? Cada cromossomo então, né, vai para o quê? Para um polo da célula, garantindo então a quantidade correta de cromossomos na célula filha. Isso aqui é o início da anáfase. Quando a anáfase terminar, já não tem mais isso aqui, ó, já não tem mais fuso mitótico, né? Quando terminar, ó, deixa eu colocar uma anáfase aqui no término dela. Quando terminar a anáfase, ele já recolheu, você já recolheu toda a linha de pesca, recolheu. Então não tem mais fuso mitótico. O que você vai ter são os cromossomos todos aqui, ó, no polozinho da célula, tá? 4, né? Foi 2 para cada lado, tá bom? Então eles ali, forma de X, né? Calma. É que eu desenhei errado, tá? Então aqui você vai ter um, aqui você vai ter outro, aqui você tem um, aqui você tem outro, né? Então eles migraram para polo da célula. Para que migrou para o polo da célula, gente? Porque a divisão agora vai terminar. Aqui continua como uma célula só, não continua? Ela tem que se transformar em 2 agora, tá? É uma que tem que se transformar em 2. Então, na última fase, que é a telófase, tá? A última fase, que é a telófase, é a fase da divisão do citoplasma, tá certo? É a divisão do citoplasma para poder formar 2 células filhas. Então, nessa fase de telófase, olha o que vai acontecer aqui, ó. A célula, ó, no início da telófase, ó, o citoplasma começa a se dividir aqui, tá vendo? Tá? A membrana, ela vai se abrir, ó. Aí, o que vai fazer também? O que tem que acontecer? O que sumiu lá na prófase, gente? O que aconteceu aqui na prófase? Olha lá. Desfez a membrana nuclear e a cromatina se condensou, formando o quê? Cromossomo. Gente, tudo que aconteceu na prófase vai se desfazer na telófase. Então lá, a gente desfez quem? A carioteca. O que você vai fazer aqui? Refazer a carioteca. Lá você condensou cromatina para formar cromossomo. Agora você vai descondensar cromossomo para formar cromatina. É o contrário. Tá? Então o que sumiu lá aparece aqui, na telófase, tá bom? Então começa a aparecer aqui, ó, a membrana nuclear. O citoplasma começa a se dividir para formar as 2 células. Os cromossomos, eles começam a se desespiralizar para formar cromatina. Ao término da telófase, o que nós vamos ter ao término da telófase? 2 células filhas. Bonitinhas, formadinhas, com seu núcleo, tá? Adequados cromossomos. Então, vou escrever aqui para vocês, ó, telófase. Certo? Então, você tem reaparecimento da carioteca. Então, ela reaparece, ela é refeita. Descondensação. Aí vai formar quem? A cromatina novamente. Divisão citoplasmática. Tá? A gente chama isso daqui de citocinese. Certo? Citocinese, a divisão do citoplasma. Tá? Formação, então, essa é a telófase. Então, lá no final da telófase, eu tenho isso aqui, ó. A telófase está aqui as minhas 2 células filhas com a cromatina lá dentro, tá? No caso do ser humano, 46 cromossomos, ok? Aí acabou. Mitose, acabou mitose, tá bom? Aí a célula entra ali novamente naquela fase G1, né? Quando ela for se preparar para dividir novamente, aí ela entra lá na G1, né? Aí quando vai dividir, então, ela duplica material celular na subfase S, né? Aí fica esperando a divisão lá na fase G2 e divide. Normalmente na interfase a gente não tem erros. Erro é no erro da duplicação, no erro de formação de DNA. Pode uma cópia não perfeita, tá? Mas é o que pode acontecer. Para se dividir, Aí eu tenho cromatina, condensa, ó. Eu tenho cromatina, ela condensa e forma cromossomo. Isso. No final tem que ser o contrário. Isso.
Ela descondensar é você desapertar, é você tirar do formato do cromossomo e formar cromatina de novo, tá? Gente, condensação é um processo. O que é condensar? É você apertar, né? Não é isso? Condensar não é você apertar? Se eu disser pra você condensar alguma coisa, o que você vai fazer? Você vai apertar, não vai não? Então, olha só. Isso aqui é uma cromatina, tá? Vamos dizer que eu dei uma enroladinha nela aqui assim, ó. Um pouquinho, né? Uma cromatina, ela é isso aqui, ó. Tá? Um DNA, cromatina. Condensar isso daqui é pegar isso daqui e fazer isso aqui, ó. Tá? Ó. Tá mais ainda, tá vendo? Vou deixar ela mais apertadinha, tá? Aí eu faço isso aqui, uma condensação. Tá certo? Então, quando lá no início da prófase, eu tenho a minha cromatina, ela tá toda assim, ó. Cromatina. Toda enroladinha assim, né? Mas para condensar isso aqui, significa que eu vou tornar isso aqui menor ainda. Vou transformar isso em outra estrutura que é o cromossomo. Então, eu pego isso daqui e eu faço o quê? Eu aperto ele bastante, né? Aperto bastante para poder formar a minha estrutura, tá? Então, quando você condensar, é você fazer isso aqui, ó. Deixar ele bem apertadinho, tá bom? Certo, gente? Então, vamos lá. Divisão celular, mitose. O que que a gente tem sobre mitose, tá? Mitose é uma divisão equitativa, né? Por que que ela é chamada de equitativa? Porque ela mantém o número de cromossomos da célula mãe, tá? Numa mitose, gente, uma célula mãe na mitose formam duas células o quê? Filhas, tá? Com o mesmo número de cromossomos, tá bom? É isso que é a mitose, uma divisão equitativa feita para crescimento, renovação celular, né, reconstituição de tecido, crescimento celular, tá bom? O qual uma célula mãe forma duas células filhas com o mesmo número de cromossomos. Então, se eu tenho 4, vou ter duas células com 4 cada uma, tá? Então, se a célula é diploide, como as nossas, né? Diploides, 2N igual a 46, células filhas com 2N igual a 46. Gente, todas as células do nosso corpo são 2N igual a 46. As únicas células que não têm 46 cromossomos no nosso organismo, nossos gametas, tá? E o que dá origem aos nossos, e algumas células que vão dando origem aos nossos gametas. Por quê? Porque para fazer a divisão celular para reprodução é diferente. O gameta não pode ter 46 cromossomos, gente. Porque um novo ser não é formado através da união de gametas. Então imagine se meu gameta tem 46 e o do macho tem 46. Vai formar um indivíduo com quanto? Vai ser ser humano? Vai. Ué, meu cromossomo é o mano do meu marido também, tem que ser, ué. Sapo não vai nascer, tá? Mas vai nascer um negócio esquisito, com alguns problemas. Na verdade, com muitos problemas. Com tantos problemas que não sobrevive. Tá? Por quê? Porque eu dupliquei todos os cromossomos, né, daquele indivíduo. Não pode. Excesso de carga genética humana, né? Não dá. Quando a gente coloca um cromossomo a mais já dá problema, olha o síndrome de Down. Hã? Não. Na mitose, na meiose, você quer falar, né? Na meiose. Na meiose pode acontecer na meiose, tá? Olha o exemplo, por exemplo, do síndrome de Down, gente. Tem um cromossomo a mais só, em vez de 46, ele tem 47. Em vez de ter 2, 21, um do pai e outro da mãe, ele tem 3, 21. Ó, o pai ou a mãe deu um a mais, tá? Tanto o pai quanto a mãe pode dar um a mais, não tem problema, tá certo? Vai ser um defeito, normalmente, de divisão celular, mas da outra divisão, não dessa. Da meiose. Porque como o próprio nome sugere, meiose, meio, tá? A meiose é uma divisão exclusivamente para a produção de gametas. Então, meu filho, se não está produzindo gameta, a célula está fazendo o quê? Mitose, tá? E a única célula que pode fazer meiose são as células que estão nos nossos órgãos reprodutivos. Nenhuma outra célula do nosso organismo faz meiose, gente. Tá? Todas as células fazem mitose. Inclusive as células dos nossos órgãos reprodutivos.
também fazem mitose. Mas algumas têm capacidade de fazer o quê? Meiose. E essas são células especiais. São células que conseguem produzir os nossos gametas. Espermatozoide no homem e ovócito na mulher. Tá? Aí a divisão é diferente. A divisão tem que ser uma meiose. Tá certo? Por quê? Porque vai gerar um gameta. E o gameta tem que ter metade do material genético. Tá? Por quê? Porque vai unir com outro gameta. Isso daqui, gente, é reprodução assexuada. Mitose. Mitose é uma clonagem. Tá? A mitose é uma clonagem. Tá certo? É uma reprodução que não depende de outro indivíduo. Só dela mesma. A célula só depende dela mesma. Já a meiose não, né? A meiose, para formar um novo indivíduo, ela vai precisar de uma outra meiose, né? Ou seja, gameta precisa de outro gameta. Aí nós temos a reprodução sexuada. E, diga de passagem, foi a melhor coisa que foi inventada, né? Fazer isso daqui, imagina, a gente se reproduzir por mitose. Um ser humano inteiro, deste tamanho, se reproduzir por mitose. Que coisa esquisita que não ia ser. Primeiro que é extremamente difícil, porque a gente é um organismo pluricelular, né? Tem uma porrada de células. Como é que é fazer? Todas as nossas células se dividir? Esquisito, né? Não dá, tá? Sem contar... Oi. Quando você parte um bracinho dela já é o suficiente, né? Ela já tem essa capacidade de regeneração, tá? Agora, olha só. Outra coisa que ia ser sem graça. Todo mundo ia ser igualzinho. Imagina, coisa horrorosa. Né? Todo mundo com a mesma cara, né? Você se encontra no meio da rua, oi, né? Como é que você ia conhecer o povo, né? Coisa ridícula, não ia dar certo, tá? Então, a coisa mais fácil, mais bacana, mais top que inventaram foi a reprodução sexuada, né? Muito mais bacana, né? Tem interatividade, tem diversidade, né? Olha só a cara de todo mundo diferente. Ah? Hã? Como é que é lá no Japão? Pois é, a diversidade é menor, né? Mas existe. Na China, então, beleza, né? Tá? Mas tem um pouquinho de diferença, né? Tudo de cara achatado, olho puxado, mas a mãe conhece. A mãe conhece, né? A gente não, a gente tem uma diversidade maior, né? Que população mais diferente, tá? Mas é sério, gente, a reprodução sexuada, né? Que na verdade exige que haja uma meiose, tá? Ela é uma reprodução em termos de evolução muito melhor do que a mitose, tá certo? Porque ela permite diversidade de indivíduos. O que faz com que a gente consiga sobreviver nesse mundo desgraçado é justamente isso. A diversidade. Tá? Se fosse todo mundo igual, eu pegava uma gripe, você pegava uma gripe, todo mundo pegava uma gripe. Se fosse um HN1, morria todo mundo. Todo mundo igual, todo mundo tem a mesma genética. Se um morre de uma doença, todo mundo tem que morrer da mesma doença. É o ruim da clonagem. Você preserva o mesmo material genético, né? Igualzinho. Foi o que a gente acabou de falar? Não dá certo, né? Mas não, na meiose não. Existe combinação genética, tá? Então, a combinação genética dá diversidade. Se não é irmão gêmeo univitelino, porque veio de um único vitelo, de uma única célula, o seu irmão vai ser sempre diferente de você. Pode ser parecidinho, mas ele sempre é diferente, não é a mesma cara. Tá? Por quê? Porque apesar de vir do mesmo, quando vem do mesmo pai da minha mãe, né, gente? Quando do mesmo pai da minha mãe, o que acontece? Nasce tudo diferente, não nasce? Porque a combinação genética é o quê? Diferente. Tá? É o mesmo pai e a mesma mãe. Tem os mesmos genes? Tem os mesmos genes. Só que eles se combinam de forma diferente. Tá bom? Então a meiose é uma divisão celular exclusiva para a formação de gameta, certo? Não se faz meiose para mais nada. Meiose é uma divisão celular para a formação de gametas. Aí é só você olhar, gente. Está formando gameta? É meiose. Não está? É mitose. Então, todo o resto, gente, de divisão celular que for acontecer é o quê? Mitose. Só é meiose quando forma o quê? Gameta. Tá bom? A meiose, há de convir, é um pouquinho mais complicada que a mitose. Tá? Por quê? A mitose é muito simples, gente. 4 fases, né? Simplesinha, tá? A meiose não. A meiose, né? Ela vai dividir a célula filha
ela tem que ter o quê? Metade do cromossomo da célula mãe. Então, a nossa célula mãe tem 46. A célula filha vai ter que ter quanto? 23. Então, vai ter que acontecer alguma coisa diferente. Concorda? Então, não vai ser assim, ó. Tá? Rapidinha como é a mitose, não. Ela vai demorar um pouquinho mais e ela vai se dividir em 2 momentos diferentes. Tá hoje pra você. É o que você perguntou. Então vamos ver a meiose, gente. Aqui? Pergunta: vai acontecer a intérfase antes de uma meiose? Vai. A intérfase, gente, ele acontece antes de qualquer divisão celular, tá? A célula ela se prepara para uma divisão celular, seja meiose ou seja mitose, não importa, tá bom? Então, a fase intérfase antecede uma divisão celular, seja meiose ou seja mitose, tá? Então, a gente não vai falar da intérfase de novo, porque é a mesma coisa, tá bom? Então, a gente vai começar a falar da meiose, tá? Gente, na meiose, ó, meiose, meio, né? A gente vai ter uma célula mãe, diploide, né? Nossa célula não é diploide, 2N. Então, a gente vai ter uma célula mãe aqui, ó, com 46 cromossomos. Aí ela vai se dividir em 2 células, ó, N, com metade do material que? Genético. Essa fase aqui a gente chama de meiose 1. Meiose, ela é uma divisão celular que se processa em dois momentos diferentes, tá? Existe uma meiose 1, que é a meiose chamada reducional. Reducional. Por que que é reducional? Porque reduz o número de cromossomos a metade. Então, ao término da meiose 1, eu tenho 2 células com 23 cromossomos. Só que a meiose não acabou ainda, tá? A meiose, ela prossegue. Cada uma dessas células filhas aqui formam mais 2 células com o mesmo número de cromossomos dela, ou seja, 23. Essa segunda fase da meiose chama-se meiose 2. E ela é uma fase equitativa, ou seja, igualzinha a mitose. A mitose não é uma divisão equitativa? Não é uma divisão que vai manter o número de cromossomos? Então, a meiose 2, ela é equivalente à mitose. Por quê? Porque ela mantém o número de cromossomos, tá? Então, olha só a diferença. Gente, uma meiose, uma célula mãe, formou quantas células filhas? 4. No da meiose, eu tenho 4 células filhas. E detalhes, com metade do material genético. Certo? Com metade do material o quê? Genético. Tá? Então, meiose é diferente de mitose. Certo? A mitose se realiza apenas em um único momento. Não é isso? Um único momento. Da célula mãe. Tá? Então, gente, mitose é apenas uma única fase. Né? Perdão. Um único momento naquelas 4 fases. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Meiose. Quantos momentos eu tenho? 2. Mas sabe quais são as fases? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. São as mesmas, tá? São exatamente as mesmas fases. Só que, como nesse primeiro momento ela é reducional, vai ter uma diferença. Mas nesse segundo momento não é a mesma coisa? Então, o segundo momento da meiose, gente, a meiose 2 é igualzinha à mitose. É igualzinha, acontecem os mesmos fenômenos, tá? Só que no primeiro momento, que é a meiose 1, vai ocorrer uma coisa diferente. Por quê? Porque é reducional, né? Tá? Tem que ter apenas metade do material genético.
Então, olha só o que acontece, tá? Eu vou deixar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, a mesma coisa, tá certo? Só que como são dois momentos, olha só o que a gente escreve. Se é meiose 1, tá? Ó, gente, se é meiose 1, vai ser prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, tá certo? Se é meiose 2, vai ser o quê? Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase o quê? 2. O nome é o mesmo. Eu só coloco 1 e 2 para indicar se eu estou na fase reducional ou se eu estou na fase equitativa. Tá? Para indicar onde eu estou, né? Porque se eu chamar tudo de prófase, anáfase, metáfase, né? Assim, sem dizer o que é, eu não sei nem se é mitose. Tá? Então, na meiose, a gente sabe que é meiose porque aparece o nome, a prófase 1. Ué, se é prófase 1, é a meiose o quê? 1. Reducional. Tá? É a primeira fase da meiose. Se eu falo que eu estou na anáfase 2, eu já estou lá na segunda fase da meiose. Inclusive, já estou terminando a meiose, né? Porque eu já estou no final aqui, ó. Tá? Acaba. O que a gente tem que saber de meiose? De diferente, de importante, tá? O que tem de importante na meiose? Gente, eu não vou desenhar todas essas fases para vocês não, de jeito nenhum. Tá? Mesmo porque, olha só, gente, a prófase 2, a metáfase 2, a anáfase 2 e a telófase 2 é extremamente parecida com a mitose, porque é uma divisão equitativa. Bom? Agora, o que a gente tem que ver de diferente é justamente o que acontece de diferente. E a diferença está basicamente na meiose o quê? Ela que é especial, tá? Porque ela é reducional. Então tem que acontecer alguma coisa diferente nela. Olha só, o que vai acontecer de diferente nela, tá? Lá na prófase 1, já começa, né, uma coisinha diferente. Na verdade, prófase é a fase que prepara, né, aquela coisa toda da célula. Então, o que acontece? Desaparece carioteca? Desaparece. Cromossomo, cromatina vai se condensar? Cromatina vai se condensar. Só que ver essa divisão agora vai ser reducional, tá? A célula é esperta, tá? Ela é inteligente. Então, o que ela faz? Quando esses cromossomos eles começam a se formar na prófase aqui dentro, ó, tá? Tá aqui na célula, certo? Vai desaparecer aqui a carioteca, né? Ela desaparece, tá certo? Quando o cromossomo começar a se formar, você sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a se condensar e começa a formar pares. O meu material genético não vem metade da minha mãe, metade do meu pai? Então, minha mãe é laranja, meu pai é vermelho, tá? Então, tá aqui, ó. Cromossomos do meu pai, né? Cromossomos da minha mãe. Então, gente, cromossomo, eles são os mesmos, tá? Então, por exemplo, eu tenho cromossomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 23. Pares, né? Formam pares. Então, o cromossomo 1, 2, 3 do meu pai é igual ao cromossomo 1, 2 da minha mãe. Então, eles se encontram, olha que bonitinho, né? Aí eles formam um par. Eu tenho 46 cromossomos. 23 da minha mãe e 23 do meu pai. Então, o cromossomo 1 que veio da minha mãe vai encontrar com o cromossomo 1 que veio do meu pai. Olha que fofo, né? Então, todos eles vão se encontrar e vão formar pares. Isso acontece na mitose? Não. Então, a diferença é importante, tá? Na mitose não há pareamento de cromossomos, né? Ou seja, não formam-se pares de cromossomos. Mas na meiose 1 faz? Faz. Na meiose 1, tá certo? Eu não estou falando de prófase 1, então eu estou falando da primeira fase, que é a reducional, ok? Então, olha só. Primeira diferença que a gente tem, qual é? Formação de pares
de cromossomos. Tá certo? Desaparece a carioteca, cromatina se condensa. Tranquilo, o que acontece numa prófase. Só que os cromossomos, então, eles vão formar o quê? Os pares. Eles vão se arrumar em pares, direitinho. Tá? Isso é meiose 1. Tá certo? Bom. Aí o que acontece também de interessante? Na meiose, na meiose 1, gente, vai acontecer um fenômeno que é justamente o que permite que seu irmão não tenha a sua cara. Tá? E que todo mundo aqui, na verdade, graças a Deus, todo mundo aqui tenha caras diferentes. Porque o DNA humano é o mesmo. Todo mundo aqui tem os mesmos genes. Tá certo? Só que nós temos polimorfismos diferentes. Formas diferentes de arranjo desses genes. Tá? Devido ao arranjo que acontece entre os pais, né? Aos nossos encontros amorosos. Tá? Diferentes. Então, olha só. Esse par de cromossomos que está ali, quando eles se formam, um fica do ladinho do outro, dá saudade, né? Não veio do pai, não veio da mãe, tá na célula lá um tempão em forma de cromatina, coitado, né? Tá lá, tá? Aí quando ele se transforma em cromossomo, gente, olha, ele fica com tanta saudade do cromossomo pai, que ele pega um pedacinho dele pra ele. Tá? Os braços, pronto, o cromossomo não tem braço? Então, eles podem, não são todos os pares que fazem isso, tá? A gente tem 23 pares, certo? Não são os 23 que fazem, tá? Alguns podem fazer. Alguns, inclusive, podem fazer em mais de um lugar. Pode dar o braço em cima e o braço embaixo também. Tá bom? Mas isso daí, gente, é um fenômeno importantíssimo. Esse fenômeno, o qual, tá? Aqui, ó, tá vendo? Ó? Essa cromatina aqui, ó. Aqui. Se transformou em cromossomo, beleza. Formou o cromossomo? Formou o cromossomo. Ela agora, junto com esse outro cromossomo aqui, ó, ela vai trocar uma parte, tá? Eles entram em contato um com o outro aqui, tá certo? Onde eles se encontram, tá certo? Os cromossomos, eles formam quiasmas. Uma mãozinha dada, né? Quiasmas. Só que quando isso se forma, quando ele se desfaz, desculpa, né? Eles se formam, tá? Quando ele se desfaz, olha o que acontece aqui, tá? Quando o cromossomo ele se separar agora, ele vai ficar assim, ó. É, a prófase 1, tá? Sair dela ainda não, tá? Ó. Quando terminar ali esse quiasma, tá certo? Vai se desfazer lá na metáfase. Bom, abraçadinhos até chegar na metáfase, né? Porque eles vão juntinhos lá para aquele fuso, né? Então eles vão abraçadinhos até lá, tá? Só lá que eles se separam, ó. Eles se separar. Olha só o que aconteceu com o cromossomo, gente, agora. Olha aqui. O que aconteceu com esse cromossomo? Trocou pedacinho com o outro, né? Trocaram partes. Isso daqui, gente, esse fenômeno aqui, ó, que cromossomos trocam pedaços, ou seja, partes de suas átides. Esse fenômeno dá-se o nome de permutação. Então, dá-se o nome de permutação ou tem que ter um nome diferente, né? Senão não tem graça, tá? É permutação em inglês, gente, tá? Cruzamento, tá certo? Crossing over, tá bom? Permutação ou crossing over. Cromátides, tá? Então, olha só, esse fenômeno só acontece na meiose 1, tá? Que é a meiose reducional. Então, o fenômeno de crossing over, também conhecido como permutação, ocorre na meiose 1, tá certo? Que é a fase reducional. E é o fenômeno que permite a grande variabilidade que existe nas espécies. Dentro de uma mesma espécie, a grande variabilidade, né, que existe
é graças a esse fenômeno aí. Esse negócio não tem na mitose, tem? Não. Tá? A mitose não tem crossover, não tem permutação, não tem pareamento de cromossomo, não tem nada disso. Isso só tem aonde? Na meiose 1. Fala. Isso está sendo feito porque vai formar gameta. Tá? Meiose só acontece no testículo do homem e no ovário da mulher. Tá? Células específicas que vão formar o quê? Gametas. Tá bom? Não acontece em nenhum outro lugar do nosso corpo, gente. Tá? Só acontecem nesses lugares. Tá bom? Então, olha só. Esse fenômeno do crossing over, ele se inicia na prófase 1. E ele termina na metáfase 1. Tá? A metáfase 1, gente, é metáfase. O que é a metáfase? A metáfase não é a fase que os cromossomos ficam todos no meio da célula? Então, aqui não vai ser diferente, não. Aqui a metáfase vai ser a fase que os cromossomos estão toda onde? Na metade da célula. Só que tem uma diferença. Eles não estão aos pares? Eles estão aos pares. Ó, vou fazer uma comparação de fases para você poder entender bem qual é a diferença entre elas, tá? Porque o fenômeno, gente, é o mesmo. Tá? Metáfase, cromossomo no meio da célula. Anáfase, cromossomo migrando para os polos da célula. Telófase, células se dividindo, né? Formando carioteca de novo e cromossomo se desespiralizando. Isso são as fases, tá? Mas a gente reconhece, por quê? Porque tem diferença entre elas em relação ao número de cromossomos e como os cromossomos estão lá dentro. Eu não vou dar exemplo com 46 cromossomos, porque eu não vou desenhar 46 cromossomos, tá? Eu vou fazer com 4, tá bom? Que é mais fácil, né? 4 dá pra fazer, tá? Oi. Deixa eu só fazer os 4, aí eu libero vocês, tá bom? Liberar pra comer. Fazer que é a fase seguinte, tá? Deixa eu só fazer a comparação e tu vai comer. Senão para o raciocínio, tá? Amor, é só uma mitose meiose, tá? Mas você tem que fazer o exercício, né? E tem que assistir o videozinho que eu trouxe, tá? Amor, e provavelmente vai ter toda a aula. Eu gosto de trabalho, gente, adoro corrigir. Nossa, olha lá. Ó, presta bem atenção para você poder visualizar a diferença entre as fases, ok? Saber identificar uma mitose, uma meiose 1 e uma meiose 2, tá? Exemplo, célula com 4 cromossomos, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Exemplo, uma célula 2N igual a 4, beleza? Eu vou desenhar aqui a metáfase de cada uma delas. E você vai saber que é metáfase porque os cromossomos vão estar onde? No meio da célula, tá bom? Parece um ovo, né, credo? Um professor no UNB, gente, que ele não conseguia fazer um círculo. Muito engraçado. É. Ele fazia um anel, fazia mas não fazia um círculo. É dele agora quando eu fiz esse negócio esquisito aqui. Veja bem. Por que 3 células? Porque um vai representar a mitose, outro vai representar a meiose 1 e o outro vai representar a meiose 2, ok? A primeira coisa quando você olha para o desenho é identificar qual fase que é, tá? Se é prófase, se é metáfase, se é anáfase ou é telófase. Que fase é essa? Metáfase. Por que é metáfase? Porque os cromossomos estão na metade, certo? A minha célula mãe tem quantos cromossomos? 4, não é? 4 cromossomos. Gente, então olha só. Mitose. Metáfase, os cromossomos têm que estar alinhados na linha equatorial, certo? A mitose, ela reduz o número de cromossomos? Não. A mitose, ela pareia cromossomo? Não. Então os 4 cromossomos têm que estar como? Alinhados, certo? Qual dos 3 os 4 cromossomos estão alinhados? Aqui, ó, 4 cromossomos alinhados. Então, essa célula está representando uma metáfase. Quando eu não falo se é 1 ou se é 2, é mitose, tá bom? Agora, olha só.
que tem de diferente na meiose 1? Cromossomos pareados, crossing over, né? Cromossomo um do ladinho do outro. Onde é que o cromossomo está um do ladinho do outro? Aqui, tá vendo, ó? Metáfase, porque está no meio, mas eu tenho duplas de cromossomo, tá vendo? Duplas, tá? Então, isso daqui é uma metáfase da meiose 1. Então, é uma metáfase 1. Quantos cromossomos eu tenho na última célula? 2. Então, já sofreu a redução, não já? Já tem metade, não já? Já. Se já tem metade dos cromossomos, gente, é porque é meiose o quê? 2. Já reduziu. Essa daqui seria a metáfase. Metáfase. Tá? Forma que você conhece, porque o fenômeno em si é o mesmo, cromossomo alinhado, né? O que vai diferir em todo o processo é que na meiose 1 nós temos o quê? Fenômeno de crossing over, ou permutação. Começa na prófase e ele vai terminar na metáfase, tá? Na metáfase ele ainda vai juntinho assim, tá certo? Aí depois eles se separam porque a anáfase vai puxar um para cada lado, né? E aí que vem a coisa divertida da metáfase, quando ela termina. A anáfase não puxa o cromossomo para cada lado? Você lembra como é que ficou esse daqui? Vamos desenhar uma anáfase da mitose? Mesma célula, tá? Com 4 cromossomos, olha só. Tô retardada para desenhar um círculo hoje, né? Jesus. Ó. Vai puxar os cromossomos. Lembra que puxa pelo meio, ele se dobra? Fica parecendo uma, né? Uma parte. Aqui. Eu desenhando aqui de novo. Mas tudo bem, eu quero comparar, né? Então, aqui, ó. Aí vai puxar. Se só tem um assim, ó, tem que ir o quê? Um para cada lado, né? Então vai dividir aqui assim, ó. Aí você vê uns Vzinhos assim. É apenas uma cromátide que está indo para cada lado, ó. Tá vendo? Aí isso daqui é uma anáfase comum. É uma anáfase da mitose. Ó, anáfase. Agora vamos dar uma olhada na metáfase 1. Como é que estão os cromossomos? Não estão um de cada lado? Estão de cada lado, não tá? Eles estão pareados, não estão? Então, gente, quando a anáfase puxar, ele vai puxar o cromossomo duplicado inteiro. Tá? Então, ele vai puxar assim, ó. Fica parecendo um pé de galinha com 4 patas, assim, ó. 4 coisinhas assim, por quê? Fiz, né? Aí fica os 4 assim. Diferente, ó. Aqui você tem 4, aqui você tem um inteiro para cada lado. Tá vendo? Um duplicado para cada lado. Então, isso daqui seria o quê? Uma anáfase, porque está puxando, não tá? Os polos? Então, é anáfase. Eu só sei que é uma anáfase 1. Anáfase 1. E meu cromossomo está inteirinho, tá vendo? Que ele está duplicado aqui inteirinho? As 4 patinhas dele aqui? Né? Ele está inteiro. Aquele não inteiro, aquele está inteiro? Não. Aquele só tem metade da cromátide, né? Só tem uma. Aquele tem o quê? O xizinho inteiro, tá vendo? Não tem divisão. Agora, a anáfase 2, gente, a anáfase 2, ou seja, a mitose 2 em si, ela não é parecida com a mitose? A meiose 2, perdão? Não é parecida com a mitose? Então, ali só tem um cromossomo, ó, duplicado. Então, vai ser o mesmo pezinho de galinha lá do primeiro, assim, ó, Vzinho, ó. Só que você só tem 2 cromossomos, porque já reduziu a metade. Você sabe que isso daqui é uma anáfase 2 e essa daqui é uma anáfase da mitose? Porque aqui você tem 4 cromossomos e aqui você só tem o quê? Metade. Então, se tem metade é porque é uma meiose, gente. Tá? Então, aqui é o quê? Uma anáfase 2. Então, essa é a forma de você comparar, mas o processo em si é o mesmo em relação ao que é uma prófase, uma anáfase, uma metáfase e uma telófase. Tá legal?